Pessoal, sou o professor Ellison. Se tiver algum aluno novo na turma, estiver entrando agora no terceiro ano, sejam bem-vindos. A gente vai começar essa química do terceiro ano falando um pouquinho sobre essa regra do NOx, que ela vai ser muito necessária para a gente estudar os fenômenos de oxirredução, aquela questão de balanceamento. A gente vai ver tudo isso direitinho, mas a gente vai ver com calma, tá ok? Sejam todos bem-vindos. Vamos começar trabalhando inicialmente com essa regra do NOx, para a gente entender direitinho todos esses fenômenos, para depois, em seguida, a gente começar realmente nas reações de oxirredução. Cito para vocês, as reações de oxirredução, elas geralmente são chamadas de reações redox também. Elas são fenômenos que acontecem no nosso cotidiano. Temos alguns exemplos do que? A queima, que seria a combustão, ela seria uma equação, uma reação redox. O próprio enferrujamento do ferro ou de algum material, ele é considerado uma reação de oxirredução, uma reação redox. A queima de combustíveis nos veículos também são considerados reações redox. Quando alguma mulher, algum homem, seja lá quando ele descolora o cabelo com água oxigenada, é considerado também uma reação de oxirredução. Olha aí o tanto de exemplos que a gente tem falando sobre a oxirredução. A gente ainda pode citar o quê? O funcionamento de pilhas e baterias. Olha que interessante. Esse movimento de elétrons ele é proporcionado pelo quê? Pela carga que existe dentro dessas baterias e é proporcionado também pelas reações redox que acontecem dentro desses materiais, sejam brinquedos, calculadoras, carros, rádios, televisões, entre outros, eles são proporcionados por essas reações redox. E aí, temos algumas definições desses termos: oxidação. O que seria oxidação? É a perca ou a perda de elétrons. Vocês têm que colocar em mente. Vou mandar esse slide para vocês no finalzinho também. É legal vocês tomarem nota desses diversos exemplos aqui, dessas informações que forem mais necessárias, se vocês acharem que são mais importantes, é legal vocês tomarem nota, certo? Redução seria o quê? O ganho de elétrons. Vocês têm que ter em mente: oxidação, perca de elétrons. Redução, ganho de elétrons. As reações de oxirredução é quando há transferência de elétrons. Se tem transferência de elétrons, ou seja, se um átomo ganha elétrons e outro átomo perde elétrons, ou seja, tem transferência de elétrons, ocorre uma reação de oxirredução. Quando a gente observa a estrutura da matéria, as reações tanto de oxirredução, de oxidação e redução, elas vão envolver transferência de elétrons entre os átomos. Contudo, a gente pode observar o quê? Que a reação de oxidação e redução, elas vão ocorrer juntas na mesma reação química, ou seja, elas ocorrem simultaneamente. Ou seja, quando você tem lá pilha do uma pilha de uma calculadora, a bateria do seu celular, quando está acontecendo o processo de oxidação e redução, é ao mesmo tempo, ok? Tem que lembrar disso. A equação, as reações redox, ou seja, a oxidação e redução, elas acontecem simultaneamente. Como exemplo, a gente cita esse do magnésio, que ele vai sofrer oxidação, ou seja, vai perder 2 elétrons, e o oxigênio vai sofrer redução, ganhando 2 elétrons. Observe, o magnésio ele tinha 2 elétrons na camada de valência, perdeu seus 2 elétrons para o oxigênio, que precisaria de 2 elétrons para se estabilizar. Ou seja, quem perde elétrons sofre o processo de oxidação. Quem ganha elétrons está sofrendo o processo de redução. Vocês vão ter que colocar em mente isso.
Quem sofre oxidação está perdendo elétrons. Quem sofre redução está ganhando elétrons. Se quiserem, anotem no cantinho aí para não esquecerem. Outro exemplo é o que? Se você pegar um fio de cobre, um fio de zinco, e coloca ele em uma solução de sulfato de cobre, que é uma solução azul, a gente vai verificar que após um certo tempo vai ocorrer o depósito de cobre e que essa solução aos poucos ela vai deixando de ser azul, que é a característica dos íons cobres, e vai se tornar outra cor. Exemplo dessa reação aqui, o zinco sólido com cobre aquoso, gerando zinco 2+, e cobre sólido. Essa equação é uma equação de oxirredução, ou seja, uma substância vai reduzir e outra substância vai oxidar. A gente vai ver com calma tudo isso mais para frente, certo? Tenham pressa não. Esse é um exemplo aqui da corrosão do prego de ferro com fio de cobre enrolado em meio a um meio de água com ferroxil hexacianoferrato 3 de potássio, que é indicador de íons ferros e outras substâncias. Não vou me detalhar muito nisso, porque não é tão importante assim nesse sentido. A gente vai partir para outras. Isso sim, podemos apresentar as reações pelas seguintes reações químicas ou equações químicas. Essa mesma equação que a gente viu anteriormente, que seria o zinco mais o cobre 2+, gerando zinco 2+, e cobre 0. A gente pode dividir essa equação em semi-reações químicas. Como assim? Cada uma vai ter a oxidação e a redução. Como assim, Alice? Olha aqui, ó. Zinco aqui. Se eu pegar só o zinco dessa equação aqui, zinco sólido, ele tem NOx 0. Ele vai gerar zinco 2+, e 2 elétrons. Observe que eles têm que ser igual, né? Se eu tenho zinco 0 aqui, carga 0, desse lado eu tenho que ter carga 0 também. Como é que eu vou fazer para ter carga 0? Se eu já tenho carga 2+ aqui, o que é que eu faço? Coloco 2 elétrons para neutralizar essa carga do zinco 2+, e neutralizo. Por isso que fica zinco zinco sólido equivalente a zinco 2+, mais 2 elétrons para neutralizar essa carga 2+ do zinco. A mesma coisa aqui na semi-reação de redução. Olha que interessante, eu tenho cobre 2+, mais 2 elétrons gerando cobre sólido. Por quê? Se eu tenho cobre 2+, e do outro lado eu tenho cobre 0, para que esses dois sejam equivalentes, para que eles sejam iguais, eu tenho que colocar 2 elétrons no reagente. Coloquei 2 elétrons no reagente, aqui não é cobre 2+, com 2 elétrons vai neutralizar e vai ficar igual. A gente pode notar que devido à transferência de elétrons ocorre uma mudança na carga elétrica das espécies químicas. Essas cargas elétricas elas são denominadas número de oxidação, ou mais resumidamente, NOx. Ou seja, o conhecimento do número de oxidação é de grande importância para a gente entender esses processos de oxirredução e ainda para mais na frente a gente entender o processo de balanceamento, que a gente vai aprender alguns processos de balanceamento de equações químicas, de reações químicas. E aí, como é que a gente determina o número de oxidação dos átomos, dos elementos? Tem algumas regras que a gente vai ver mais para frente. Tem os compostos iônicos, os compostos covalentes, que a gente vai entender detalhadamente como isso ocorre. No caso dos compostos iônicos, chama-se número de oxidação, ou seja, o NOx, a própria carga elétrica do íon, ou seja, o número de elétrons que o átomo realmente perdeu ou ganhou. Exemplo, como assim, Elis? Se eu pegar aqui no óxido de magnésio, o magnésio é de qual família? 2A, e o oxigênio da família 6A. Ou seja, se esse composto iônico ele é a própria carga do íon, ou seja, o magnésio tem carga 2+, e o oxigênio tem carga 2-, ou seja, o magnésio vai doar, tem tendência a doar elétrons, por isso que ele fica com essa carga positiva, ou seja, ele está perdendo elétrons. Se ele está perdendo carga negativa, ele tende a ficar
positivo. O oxigênio, ele está ganhando elétron, né? Ele tem tendência a receber elétrons. Se ele tem tendência a receber elétrons, ele está recebendo carga negativa, tá certo? Se ele está recebendo carga negativa, ele vai ficar negativo. Por isso que a gente percebe aqui que o NOx do oxigênio, geralmente, não é sempre, a gente vai ver algumas regrinhas mais na frente, que o NOx do oxigênio nem sempre vai ser -2, mas geralmente ele é -2. Vai ter alguns casos específicos que a gente vai debater mais na frente. Mas magnésio, o NOx dele é +2 e o NOx do oxigênio é -2. Agora, quando parte para os compostos covalentes, quem é que lembra o que é uma ligação covalente? Não é quando há compartilhamento de elétrons? E aí, como é que ia ter essa quebra da ligação? Como é que um átomo ia ficar com uma quantidade de carga e outro átomo ia ficar com outra quantidade de cargas? O que é que os cientistas fizeram? Eles estenderam o conceito de número de oxidação para esses compostos covalentes da seguinte forma. Que a gente lembra, né, que ligação covalente é o compartilhamento de elétrons. Ligação iônica é a questão da doação e ganho de elétrons. E ligação covalente, compartilhamento de elétrons. Falando resumidamente, o que é que os cientistas fizeram? Eles atribuíram uma carga elétrica teórica que o átomo iria adquirir se houvesse a quebra da ligação covalente. Ou seja, eu tenho dois átomos lá fazendo ligação covalente. Se teoricamente eu quebrasse essa ligação entre esses átomos, qual era a carga que esses átomos, que esses elementos iriam ficar? Ficando os elétrons, a gente vai ter que lembrar o quê? Do conceito de eletronegatividade também. Ou seja, quando eu quebro uma ligação covalente, os elétrons ele tendem a ficar com o átomo mais eletronegativo. Aí vocês vão me perguntar, mas o que é o átomo ou o elemento mais eletronegativo? Você vai ter que lembrar que o elemento mais eletronegativo é o elemento que tem a tendência a puxar os elétrons mais para si, ou seja, ele tem uma força maior, por isso que ele puxa os elétrons para si. Esse exemplo aqui do ácido clorídrico, eu tenho H+, que seria tem o hidrogênio e tem o cloro. Quem é mais eletronegativo aqui? A gente já sabe que o cloro é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Se o cloro é mais eletronegativo do que o hidrogênio, ele tem tendência a puxar a nuvem eletrônica, puxar os elétrons para próximo de si. Se eles têm essa tendência, quando ocorrer a quebra dessa ligação entre o cloro e o hidrogênio, os elétrons vão ficar, a grande parte, com o cloro. Por quê? Porque ele é mais eletronegativo, ele tem mais força, ele atrai mais os elétrons para si. Ou seja, se essa ligação, porventura, se romper, é evidente que o par eletrônico ele vai ficar com o cloro. Por isso que a gente vai ver o NOx do hidrogênio vai ser quanto? +1, por quê? Ele perdeu um elétron, ele perdeu carga negativa. Se ele perdeu carga negativa, logicamente ele vai ficar mais positivo. E o cloro? O cloro ele não é mais eletronegativo, ele não está puxando os elétrons para si. Se ele está puxando os elétrons, ele vai ficar mais eletronegativo. Por isso que a carga dele fica -1, ou seja, o NOx do cloro geralmente é -1 e o NOx do hidrogênio geralmente é +1. Vocês vão ter que memorizar, vão ter que decorar a maioria desses NOx, desses elementos que se repetem em diversas equações e reações químicas quando a gente estiver trabalhando. Hidrogênio, quando você vê lá, já sei que é +1. Cloro, quando eu ver lá, já sei que é -1. Desse conceito que a gente acabou de explicitar, a gente pode fazer o quê? Pode estender, pode ampliar o conceito de oxidação e redução, dizendo que oxidação é a perda de elétrons. A gente já viu, se uma substância está oxidando, ela está perdendo elétrons, ou um aumento do número de oxidação desse elemento. Ou seja, se tiver havendo um aumento do número de oxidação,
essa substância está sofrendo um processo de oxidação. A redução vai ser o quê? O ganho de elétrons, ou seja, um elemento, um átomo está ganhando elétrons, tá? Então é redução, ou o quê? A diminuição do número de oxidação desse elemento. A gente vai ver agora numa tabelinha explicando realmente quando uma substância ela aumenta o número de oxidação e quando ela diminui o número de oxidação. Exemplo aqui, ó, tabelinha mais simples, legal da gente entender. Esquematicamente temos o que? Oxidação vai ser o aumento do NOx, ou seja, o NOx vamos ver que estava uma substância, no NOx estava menos 6. Se ela aumentou para 0, ou seja, sofreu um processo de oxidação. Redução, tem uma substância lá que estava com NOx 5, foi para 0. Ela sofreu um processo de redução e ela ganhou elétrons, ou seja, ela diminuiu o seu número de oxidação. Temos diferentes regras para a determinação do NOx. A gente vai estudar algumas regras e essas regras vocês vão ter que aprendê-las para a gente aplicá-las nas fórmulas, nas reações químicas, no balanceamento que a gente vai ver mais para frente. É bem fácil a gente calcular o NOx de elementos, seja que aparece numa substância, seja sem ser necessário a gente construir umas fórmulas eletrônicas dos compostos. Tem algumas regrinhas que a gente vai estudar agora. Eu vou passar apenas, acho que 2 regras ou 3 para a gente terminar essa aula, para não ficar tão longa. E na próxima aula a gente continua nessas regras. A primeira regra é o quê? É a mais simples de todas. O NOx de cada átomo em uma substância simples é sempre 0. Essa você não pode esquecer. NOx de um átomo em uma substância simples é sempre 0. Exemplo, nesse caso os átomos apresentam a mesma eletronegatividade e no eventual quebra de ligação nenhum perde elétron, nenhum ganha. Exemplo, o oxigênio, o ozônio, o enxofre, o fósforo, o enxofre, o carbono. Se houver uma quebra de ligação entre eles, como são elementos com os mesmos átomos, eles têm a mesma eletronegatividade, ou seja, nenhum ganha nem outro perde. Vai ter que lembrar, substância simples, o NOx sempre é 0. E quando eu tiver o NOx de um íon monoatômico, é sempre igual à própria carga. Essa também é simples. Primeira regra, que é que você vai ter que lembrar? NOx de substância simples é sempre 0. Segunda regra, o NOx de íon monoatômico é sempre igual à carga. Como assim, Ellison? Vamos lá, olha que interessante. Eu tenho cálcio não, potássio mais. Qual é o NOx dele? Mais 1. O NOx do bário, a própria carga. Não é mais 2 aqui? Então o NOx do bário é mais 2. Do nitrogênio, não é a própria carga? É um íon, não é menos 3. Então o NOx do nitrogênio aqui, que é o íon monoatômico, é menos 3. É bem simples as 2 regras iniciais para vocês decorarem, aprenderem, aplicá-las. E a gente vai ficar nessa regra aqui, vou explicar para a gente terminar por hoje, certo? Essa terceira regra, existem elementos que apresentam NOx fixo em seus compostos, como assim? Metais alcalinos da família 1A, exemplo, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio, frâncio, eles geralmente apresentam um NOx fixo. Se você perceber aqui, o NOx do potássio vai ser mais 1. Metais alcalinos terrosos, berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio. Geralmente o NOx desses elementos são mais 2. Exemplo, no óxido de cálcio. Se o NOx do cálcio é mais 2, o do oxigênio tem que ser menos 2. Por quê? Ele vai neutralizar. Mais 2 com menos 2 gerou uma substância neutra, ou seja, mais 2 com menos 2 igual a 0. A mesma coisa aqui nesse outro. Zinco, geralmente o NOx do zinco é mais 2. Por que eu falo aqui geralmente? Nem sempre. A gente vai ver uma tabelinha lá que tem algumas substâncias que tem o NOx variável. Aí, dessa forma, tem algumas substâncias que variam seu NOx.
Nesse exemplo aqui, o zinco, o NOx dele vai ser mais 2. Se o NOx dele é mais 2, essa outra parte aqui, o SO4, ele tem que gerar menos 2 para essa substância se neutralizar. NOx da prata, mais 1. Exemplo aqui, prata não é mais 1, cloro tem que ser quanto? Menos 1 para essa substância ser neutra. NOx do alumínio. NOx do alumínio é quanto? Mais 3. Nesse exemplo aqui, eu tenho quantos alumínio? 2. Se eu tenho 2 alumínio, vou multiplicar por 3, que vai dar quanto? 6. Deu 6 aqui, deu. Oxigênio é quanto o NOx dele? Não é menos 2? Eu não tenho 3 oxigênio, multiplico por menos 2 dá menos 6. Menos 6 com mais 6 dos 2 alumínio, 0. Sempre vocês vão ter que lembrar disso. Essas substâncias neutras, o NOx dela tem que ser igual a 0. Não esqueçam disso. Tem outras regrinhas que a gente vai ver depois, mas vou deixar nessa terceira regra por hoje, para não ficar tão cansativo e para vocês tomarem nota. Se quiserem anotar algumas coisinhas no caderno, para não esquecerem, que vai ser necessário muito nas próximas aulas, quando a gente estiver vendo balanceamento, tá certo? Prazer, tchau, tchau, grande abraço, fiquem bem, até a nossa próxima aula. Se Deus quiser, em breve a gente vai estar presencialmente para a gente brincar um pouquinho, para a gente fazer uns balanceamentos bem legais. Já estou preparando algumas coisinhas para vocês, para essa volta presencialmente. Vamos com gás total, certo? Tchau, tchau, fiquem bem.